Ele, um magnata recluso e melancólico, assombrado pela perda de sua família. Ela, grávida e abandonada, vivendo na miséria, desmaia em um beco. Ele a encontra e a desolação dela o atinge. Contra sua natureza, um impulso de compaixão o move. Ele a resgata, leva-a a um hospital. E descobrindo sua história, Mateus faz uma proposta inesperada. Ele a leva para sua mansão, oferecendo-lhe abrigo e todos os recursos para a gestação, buscando um propósito para sua própria vida. Prepare-se para uma reviravolta onde a sociedade e o passado tentarão destruir a nova família, mas o amor verdadeiro provará que até as feridas mais profundas podem ser curadas. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. A chuva martelava contra as janelas do escritório no último andar do edifício comercial mais imponente de São Paulo. Mateus Alencar observava a cidade lá embaixo através do vidro blindado. Suas mãos firmes, segurando uma xícara de café que já havia esfriado há horas. Aos 38 anos, comandava um império imobiliário que transformara a paisagem urbana da metrópole, mas seus olhos carregavam o peso de uma perda que nenhuma fortuna conseguira curar. O escritório era um reflexo de sua personalidade, impecável, frio e distante. Quadros abstratos decoravam as paredes brancas e não havia uma única foto pessoal à vista. Era assim há 5 anos, desde que Sara e Miguel partiram naquele acidente que ainda o assombrava nas madrugadas silenciosas de sua mansão vazia. Senhor Alencar, a voz de sua secretária o trouxe de volta ao presente. O evento beneficente começará em 1 hora. Mateus assentiu sem se virar. O Instituto Esperança, sua fundação para assistência aos sem-teto, era uma das poucas coisas que ainda lhe trazia algum propósito. Não que ele aparecesse publicamente, preferia manter-se nas sombras, financiando discretamente abrigos e programas de reabilitação. Do outro lado da cidade, Sofia Castro caminhava pelas ruas mal iluminadas da periferia. Uma mão protegendo a barriga de 7 meses, a outra apertando o último envelope com dinheiro que restara após a fuga covarde de Bruno. 24 anos, grávida e completamente sozinha, ela tentava não pensar no apartamento que perdera na semana anterior ou nas contas que se acumulavam. O vento gelado de junho cortava sua pele através do casaco fino, único que ainda servia em seu corpo transformado pela gravidez. Seus pais haviam morrido em um acidente de trabalho quando ela tinha 16 anos, e a tia que a criara a expulsara de casa ao descobrir a gravidez. Uma vergonha para a família, foram suas últimas palavras antes de fechar a porta. Sofia parou em frente ao Centro de Apoio São Francisco, onde funcionava um dos abrigos noturnos da cidade. A fila já se estendia pela calçada. Homens, mulheres, algumas crianças, todos buscando um lugar quente para passar a noite. Ela hesitou. Nunca imaginara que chegaria a esse ponto, mas as poucas moedas em seu bolso não comprariam nem um sanduíche. Primeira vez? Perguntou uma mulher idosa na fila, notando sua hesitação. Sofia assentiu envergonhada, as lágrimas misturando-se à chuva que começava a cair com mais força. Mateus chegou ao centro comunitário às 8 da noite, entrando pelos fundos para evitar a imprensa, que costumava rondar os eventos beneficentes. Trajava um terno escuro discreto, sem as joias ou ostentações que sua fortuna permitiria. O diretor do Instituto, Dr. Henrique Tavares, o cumprimentou com o respeito de sempre. As doações deste mês permitiram expandir o programa em mais 2 unidades, informou, acompanhando Mateus pelos corredores do centro. Estamos impactando diretamente mais de 500 famílias. Mateus apenas assentiu, caminhando com as mãos no bolso. Não buscava reconhecimento ou gratidão. Aquele trabalho
Era sua forma silenciosa de honrar a memória de Sara, que sempre sonhara em ajudar os menos favorecidos. Quando saíram pela entrada principal, após a reunião administrativa, Mateus percebeu que a chuva havia se intensificado. A maioria das pessoas já havia se dispersado, mas algo chamou sua atenção no pequeno beco lateral ao prédio. Uma figura estava encolhida contra a parede de tijolos, imóvel sob a chuva torrencial. Mateus aproximou-se instintivamente e seu coração parou por um momento. Era uma mulher jovem, visivelmente grávida, inconsciente e encharcada. Seus lábios estavam arroxeados pelo frio e ela tremia mesmo desacordada. Por um instante, a imagem o transportou 5 anos no tempo. Sara, grávida de Miguel, sorrindo enquanto arrumava o quarto do bebê. A lembrança foi tão intensa que ele precisou se apoiar na parede, mas algo mais forte que sua dor o impeliu à ação. Doutor Tavares! Gritou, ajoelhando-se ao lado de Sofia e verificando seu pulso fraco. Chame uma ambulância, agora! Sem esperar, tirou o próprio casaco e a cobriu, erguendo-a do chão molhado com cuidado. Sofia era leve demais para alguém em sua condição, e isso o alarmou ainda mais. A ambulância vai demorar com essa chuva, disse Dr. Tavares, aproximando-se com o telefone na mão. O trânsito está impossível. Mateus não hesitou. Meu carro tem motorista. Hospital Albert Einstein, agora. Carregando Sofia nos braços, ele correu até a limusine preta estacionada na rua. Ela começou a recobrar a consciência durante o trajeto, abrindo os olhos lentamente e encontrando o rosto preocupado de um estranho. Calma, disse Mateus suavemente, uma ternura involuntária em sua voz. Você está segura. Estamos levando você ao hospital. Sofia tentou falar, mas apenas um murmúrio saiu de seus lábios ressecados. Suas mãos instintivamente procuraram a barriga, verificando se o bebê estava bem, e Mateus notou o gesto desesperado de proteção maternal. Naquele momento, observando aquela mulher frágil lutando para proteger seu filho, mesmo em sua vulnerabilidade extrema, algo se quebrou dentro do coração blindado de Mateus Alencar. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu-se compelido a proteger alguém novamente. No Hospital Albert Einstein, Sofia despertou lentamente sob as luzes suaves do quarto privativo. O contraste com sua realidade dos últimos meses era gritante. Lençóis macios, ar-condicionado regulado, o aroma de limpeza hospitalar substituindo o cheiro de mofo dos lugares onde havia dormido. Sua mão imediatamente procurou a barriga, e o alívio a invadiu ao sentir os movimentos suaves do bebê. O bebê está bem, disse uma voz masculina grave do outro lado do quarto. Sofia virou-se e encontrou Mateus sentado em uma poltrona, ainda usando a camisa social branca, mas sem o paletó. Seus cabelos escuros estavam levemente desalinhados, e havia uma preocupação genuína em seus olhos castanhos. Você... Sofia tentou se sentar, mas uma tontura a fez hesitar. Você me salvou. Estava no lugar certo, na hora certa, respondeu Mateus, aproximando-se da cama com cuidado. Os médicos disseram que você estava com desidratação severa e desnutrição. Quando foi a última vez que fez uma refeição adequada? Sofia baixou os olhos, a vergonha queimando em suas bochechas. Eu não lembro. A mentira saiu automática. Lembrava perfeitamente que havia sido 3 dias antes, quando dividira um pão com uma criança de rua que encontrara chorando de fome. Doutor Carvalho, o obstetra de plantão, entrou no quarto com uma expressão séria. Senhorita Castro, preciso ser franco. Sua condição é preocupante. O bebê está saudável por enquanto, mas você precisa de acompanhamento médico constante, alimentação adequada e repouso. Sem isso, ele não terminou a frase, mas o significado estava claro. Eu vou dar um jeito, sussurrou Sofia, embora não tivesse ideia de como. Tenho alguns recursos. Mateus observou-a atentamente. Havia orgulho ferido em sua voz, uma dignidade que se recusava a morrer, mesmo diante do desespero. Isso o intrigou.
e, simultaneamente, despertou algo que pensara estar morto, o instinto protetor. Doutor, poderia nos dar um momento? Pediu Quando Mateus. Ficaram sozinhos, Sofia tentou se levantar. Obrigada pelo que fez, mas preciso ir embora. Não posso pagar por isso tudo. Sente-se, disse Mateus com firmeza, mas sem agressividade. Você não vai a lugar nenhum nesse estado. Você não me conhece, retrucou Sofia, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de gratidão e desconfiança. Não sabe do que sou capaz. Mateus cruzou os braços, estudando-a. Sei que é forte o suficiente para proteger esse bebê mesmo quando não consegue proteger a si mesma. Sei que tem orgulho demais para aceitar caridade, mesmo quando precisa desesperadamente. E sei que está sozinha. As palavras atingiram Sofia como um soco no estômago. Como você sabe que estou sozinha? Porque ninguém veio procurar por você. Nenhuma ligação foi feita. Nenhum parente apareceu. Mateus aproximou-se da janela, contemplando a cidade noturna. Também sei o que é estar sozinho. Sofia observou-o em silêncio. Havia algo na postura dele, na forma como seus ombros se curvavam ligeiramente, que sugeria uma dor profunda. Você tem família? Tinha, respondeu simplesmente, sem se virar. O silêncio que se seguiu foi carregado de compreensão mútua. Sofia percebeu que aquele homem, com sua roupa cara e seus modos refinados, carregava suas próprias cicatrizes. Por que me ajudou? Perguntou suavemente. Mateus voltou-se para ela e, por um momento, suas defesas pareceram se desintegrar. Não sei, admitiu, passando a mão pelos cabelos. Quando a vi ali, desacordada na chuva, algo me compeliu a agir. Sou grata, mas não posso aceitar mais ajuda. Não posso pagar. E quem disse que precisa pagar? Sofia franziu o senho, desconfiada. Todo mundo quer alguma coisa em troca. Talvez você esteja certa, disse Mateus, voltando a se sentar. Talvez eu queira algo em troca. O coração de Sofia disparou e ela instintivamente protegeu a barriga com as mãos. O que você quer? Mateus notou o gesto defensivo e compreendeu imediatamente sua interpretação. Não é o que está pensando, disse rapidamente. Ele hesitou, lutando contra sua própria vulnerabilidade. Faz 5 anos que vivo em uma casa vazia, rodeado de silêncio. Talvez eu queira lembrar como é ter vida ao meu redor novamente. Não entendo. Estou oferecendo um acordo. Você fica na minha casa até o bebê nascer e se recuperar. Tem acompanhamento médico, alimentação adequada, tudo o que precisa. Em troca, você me dá a oportunidade de lembrar do que significa cuidar de alguém novamente. Sofia o encarou, incrédula. Você está falando sério? Completamente. Eu não sou um projeto de caridade. Não, concordou Mateus, levantando-se. Você é uma mulher forte que se encontra em uma situação difícil temporária. E eu sou um homem que perdeu o propósito e talvez tenha encontrado uma forma de recuperá-lo. Sofia passou a mão pela testa, tentando processar a proposta surreal. Você nem me conhece. Eu posso ser perigosa, instável, qualquer coisa. Pode ser, admitiu Mateus com um meio sorriso. Mas você também pode ser exatamente o que eu preciso para voltar a viver e não apenas existir. A sinceridade em sua voz a desarmou. Sofia percebeu que estava sendo atraída por aquela combinação de poder e vulnerabilidade, pela forma como ele a olhava não com pena, mas com um respeito que ela há muito não recebia. E se não der certo? Perguntou. Então você continua a sua vida e eu continuo a minha, mas pelo menos tentamos. Dr. Carvalho retornou ao quarto, interrompendo o momento. Preciso manter a senhora internada por pelo menos 48 horas para a estabilização completa. Sofia olhou de Mateus para o médico, depois de volta para Mateus. Preciso pensar. Tem 48 horas, disse Mateus, dirigindo-se à porta. Estarei aqui quando decidir. Quando ele saiu, Sofia ficou sozinha com seus pensamentos turbulentos. Através da janela,
podia ver a cidade iluminada, um mundo de possibilidades que sempre parecera inalcançável. Agora, um estranho, um homem poderoso e misterioso, oferecia-lhe entrada nesse mundo. Mas o que mais a perturbava não era a oferta em si, e sim a forma como seu coração havia disparado quando Mateus sorriu, a maneira como se sentira segura em seus braços no carro, a atração inexplicável que sentia por aquele homem que carregava suas próprias feridas. Na manhã seguinte, Sofia encontrou ao lado de sua cama um buquê de lírios brancos. Flores simples, elegantes, sem ostentação. Não havia cartão, mas ela soube imediatamente quem os enviara. Pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar que talvez, apenas talvez, o pesadelo estivesse chegando ao fim. A mansão de Mateus no Morumbi era ainda mais imponente do que Sofia havia imaginado. Portões de ferro forjado se abriram automaticamente quando a limusine se aproximou, revelando um jardim meticulosamente cuidado que levava a uma construção moderna de linhas retas e grandes painéis de vidro. Sofia segurava uma pequena mala emprestada pelo hospital. Suas únicas posses eram algumas roupas doadas e os documentos que guardara durante os dias difíceis. "Meu Deus!", murmurou, observando a fachada através da janela do carro. "É apenas uma casa", disse Mateus, mas havia algo defensivo em sua voz, como se antecipasse sua reação. Dona Conceição, a governanta que trabalhava para a família Alencar há mais de 20 anos, os recebeu na entrada principal. Uma mulher robusta, de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, ela estudou Sofia com olhos maternais e aprovadores. "Esta é Sofia", apresentou Mateus formalmente. "Ela ficará conosco pelos próximos meses. Seja bem-vinda, querida", disse Dona Conceição, ignorando a formalidade do patrão. "Você deve estar exausta. Preparei o quarto da ala leste, tem vista para o jardim e bastante sol da manhã." Enquanto subiam a escadaria de mármore, Sofia notou que as paredes eram decoradas com quadros abstratos e paisagens impessoais. Nenhuma fotografia familiar, nenhum toque pessoal que revelasse a personalidade do dono da casa. Era como se Mateus tivesse apagado deliberadamente qualquer vestígio de vida passada. O quarto designado para ela era maior que o apartamento onde vivera com Bruno. Uma cama king size dominava o espaço, ladeada por criados mudos de madeira nobre. As cortinas de seda bege filtravam a luz suavemente, e havia um banheiro privativo com banheira de hidromassagem. "É temporário", lembrou Sofia a si mesma, embora sua mão instintivamente acariciasse a barriga. "Só até o bebê nascer." Nos primeiros dias, eles mantiveram uma distância respeitosa. Mateus saía cedo para o escritório e retornava tarde, cumprimentando-a educadamente durante as refeições que Dona Conceição insistia que fizessem juntos. Sofia passava as manhãs lendo no jardim, aproveitando o sol de inverno, e as tardes explorando cautelosamente a casa imensa. Foi durante uma dessas explorações que ela descobriu a ala proibida. No segundo andar havia um corredor que Dona Conceição mencionara estar fechado para reforma. Mas quando Sofia passou por ali numa tarde em que a governanta havia saído para fazer compras, notou que uma das portas estava entreaberta. A curiosidade venceu a cautela. O quarto estava mergulhado na penumbra, cortinas pesadas bloqueando a luz externa. Mas Sofia conseguiu distinguir os móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas de uma vida anterior. No centro, um berço de madeira escura permanecia descoberto, ainda armado com móveis coloridos e bichinhos de pelúcia. Sua respiração se acelerou quando percebeu do que se tratava. Um quarto de bebê, preservado como um santuário. "Você não deveria estar aqui." Sofia se virou rapidamente, encontrando Mateus na soleira da porta. Seu rosto estava pálido, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Desculpe, eu não sabia", começou, mas ele a interrompeu com um gesto. "Saia, por favor",
A dor na voz dele era tão intensa que Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela obedeceu silenciosamente, mas antes de sair, não pôde evitar de notar a fotografia emoldurada no criado mudo. Uma mulher linda de cabelos castanhos, sorrindo, enquanto segurava a barriga de grávida. Naquela noite, o jantar foi servido em um silêncio tenso. Mateus mal tocou na comida, seus olhos fixos no prato, enquanto Sofia se debatia entre respeitá-lo ou tentar aproximação. Ela era bonita, disse finalmente, quebrando o silêncio. Mateus ergueu os olhos lentamente. O quê? A mulher na fotografia, sua esposa. Ela era bonita. Por um momento ele pareceu prestes a se levantar e sair, mas algo o manteve no lugar. Sara. Ela se chamava Sara. E o bebê, Miguel, ia se chamar Miguel. A voz de Mateus quebrou ligeiramente. Eles morreram em um acidente de carro quando ela estava de 8 meses. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho e... Sofia estendeu a mão instintivamente, cobrindo a dele sobre a mesa. Eu sinto muito. Mateus olhou para suas mãos entrelaçadas, surpreso pela naturalidade do gesto. Havia 5 anos que ninguém o tocava com ternura genuína. Por que guardou o quarto? Perguntou Sofia suavemente. Não consegui me desfazer das coisas. Durante 3 anos mantive tudo exatamente como Sara havia deixado. O quarto, as roupas dela, até os produtos de beleza no banheiro. Ele respirou fundo. Há 2 anos consegui guardar as coisas dela, mas o quarto do Miguel, você ainda está esperando por ele. Mateus a encarou, surpreso pela percepção. É patético, não é? Um homem de 38 anos que não consegue aceitar a realidade. Não é patético, é amor. Sofia apertou sua mão com mais força. O amor não morre só porque a pessoa não está mais aqui. Pela primeira vez desde que se conheceram, Mateus realmente a viu. Não apenas como um projeto de caridade ou uma distração de sua solidão, mas como uma mulher que compreendia a dor da perda, que falava de amor com a sabedoria de quem conhecia sua ausência. E você? Perguntou, virando a palma da mão para cima e entrelaçando os dedos nos dela. Onde está o pai do seu bebê? Sofia hesitou, o peso da mentira que carregava há meses pressionando seu peito. Ele foi embora quando descobriu a gravidez. Era uma versão simplificada da verdade, omitindo os detalhes sórdidos sobre Bruno e o dinheiro roubado. Idiota, murmurou Mateus. E Sofia riu apesar da situação. Sim, foi um idiota mesmo. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, as mãos ainda entrelaçadas, cada um processando as revelações do outro. Sofia sentia que estava pisando em terreno perigoso. Aquela conexão crescente com Mateus era muito mais intensa do que havia antecipado. Posso fazer uma pergunta? Disse ela. Pode. Por que realmente me trouxe para cá? A verdade, Mateus estudou seu rosto por um longo momento. Porque quando te vi naquele beco, desacordada e grávida, foi como se o tempo voltasse atrás. Por um segundo pensei que era Sara que eu estava vendo e que dessa vez eu poderia salvá-la. A honestidade brutal da resposta cortou fundo no coração de Sofia. E agora? Ainda vê ela quando olha para mim? Não. Respondeu ele imediatamente, surpreendendo-se com a certeza. Agora vejo você, e isso me assusta mais do que deveria. Naquela noite, Sofia deitou-se na cama luxuosa com o coração acelerado. Sabia que estava se apaixonando por Mateus Alencar, e isso complicava tudo, porque havia segredos sobre seu passado que ele ainda não conhecia. Segredos que poderiam destruir a frágil confiança que começava a se formar entre eles. Na sua mesa de cabeceira, guardado dentro de uma revista que trouxera do hospital, estava escondido um documento que Bruno deixara para trás em sua fuga precipitada. Um documento que provava que sua situação era muito mais complicada do que aparentava. E enquanto tentava dormir, Sofia não conseguia tirar da mente a expressão de dor no rosto de Mateus quando ele falou sobre Sara e Miguel. Será que ele conseguiria amá-la por quem ela realmente era?
Ou sempre seria apenas um substituto para a família que ele perdeu? A madrugada de sábado trouxe consigo uma das piores tempestades do inverno paulista. Sofia acordou sobressaltada com uma dor aguda no baixo ventre, seguida por uma contração que a deixou sem ar. O relógio digital no criado mudo marcava 13h20 da manhã. Não, ainda não, murmurou, acariciando a barriga. Ainda é muito cedo. Mas outra contração veio apenas 5 minutos depois, mais intensa que a primeira. Sofia tentou se levantar, mas uma pontada súbita a fez dobrar sobre si mesma, um grito abafado escapando de seus lábios. No quarto ao lado, Mateus despertou instantaneamente. Há 5 anos que seu sono era leve, fragmentado por pesadelos recorrentes, e aquele som o alarmou profundamente. Sem hesitar, correu até o quarto de Sofia. Sofia bateu na porta. Está tudo bem, Mateus? A voz dela estava carregada de dor e pânico. Acho que tem algo errado. Ele encontrou-a curvada na cama, as mãos pressionando o abdômen, o rosto pálido de terror. Uma pequena mancha de sangue começava a se formar nos lençóis claros. Vamos para o hospital agora, disse, pegando o telefone para chamar o motorista. A tempestade... Sofia apontou para a janela, onde relâmpagos iluminavam o jardim encharcado. As ruas devem estar alagadas. Mateus olhou para fora e constatou que ela estava certa. A chuva caía com uma violência incomum e ele podia ouvir sirenes ao longe, sinal de que a cidade estava enfrentando sérias dificuldades de trânsito. Não importa, vamos encontrar um jeito. Mas quando tentaram sair, descobriram que o portão eletrônico havia travado devido a uma queda de energia. O sistema de backup tardava a funcionar. E a cada minuto que passava, as contrações de Sofia ficavam mais fortes e frequentes. Mateus, ela o agarrou pelo braço, seus olhos verde escuros brilhando de lágrimas. E se eu perder o bebê? E se... Não vai perder, disse ele com uma determinação feroz, ajoelhando-se ao lado da cama. Não vou deixar isso acontecer. Sofia viu algo em seus olhos naquele momento, uma promessa solene, uma proteção absoluta que ia além de qualquer acordo ou conveniência. Era como se ele estivesse revivendo sua própria tragédia e jurando que desta vez seria diferente. Dona Conceição! Gritou Mateus, sua voz ecoando pela casa. A governanta apareceu minutos depois, ainda de roupão, mas imediatamente assumindo o controle da situação com a eficiência de quem já havia passado por emergências similares. Liguei para o Dr. Carvalho. Ele está a caminho, mas pode demorar por causa das enchentes, informou. Vou preparar toalhas limpas e água quente. Por 2 horas, Mateus permaneceu ao lado de Sofia, segurando sua mão enquanto ela enfrentava cada contração. Ele murmurava palavras de encorajamento, limpava o suor de sua testa com uma ternura que surpreendeu a ambos. Conte-me sobre o bebê, pediu ele durante uma pausa entre as dores. Como você imagina que ele será? Sofia sorriu através das lágrimas. Acho que é menina. Ela é teimosa como eu, sempre se mexendo quando estou tentando dormir. Suas unhas se cravaram na mão de Mateus quando outra contração veio. Quero que ela seja forte, mais forte do que eu fui. Você é a mulher mais forte que conheço, disse Mateus, beijando sua testa. O gesto foi tão natural que nenhum dos dois questionou sua intimidade. Não sou forte. Se fosse, não teria deixado Bruno me destruir tanto. Não teria perdido tudo que construí. Bruno? Mateus franziu o senho. Sofia nunca havia mencionado o nome do pai do bebê antes. Mas antes que ela pudesse responder, outra onda de dor a atingiu, e desta vez veio acompanhada de mais sangramento. Sofia gritou, agarrando-se a Mateus como se ele fosse sua âncora na tempestade. Não posso perdê-la, soluçou. É tudo que me resta, tudo. Naquele momento, vendo o desespero absoluto nos olhos de Sofia, Mateus sentiu algo se despedaçar dentro de seu peito. Não era apenas compaixão ou o desejo de proteger. Era amor, puro, intenso e aterrador.
Ele se apaixonara por aquela mulher corajosa que lutava por sua filha com uma devoção que ele reconhecia e respeitava profundamente. Você não vai perdê-la, prometeu, sua voz rouca de emoção. E não vai ficar sozinha nunca mais, eu prometo. Sofia o encarou através das lágrimas, vendo algo em seus olhos que a fez esquecer momentaneamente da dor. Mateus, eu te amo, disse ele simplesmente, as palavras saindo antes que pudesse contê-las. Não sei quando aconteceu, não sei como, mas te amo. E amo essa criança como se fosse minha. Antes que Sofia pudesse responder, Dr. Carvalho finalmente chegou, encharcado pela chuva, mas carregando sua maleta médica. Seu exame revelou que era um alarme falso. As contrações eram resultado do estresse e da desidratação, não trabalho de parto prematuro. O sangramento era mínimo e havia cessado. O bebê está bem, anunciou com alívio. Mas você precisa de repouso absoluto pelos próximos dias. Nada de estresse ou atividades que aumentem a pressão arterial. Quando o médico saiu e Dona Conceição se retirou para preparar um chá calmante, Sofia e Mateus ficaram sozinhos no quarto, ainda processando a intensidade das últimas horas. Você falou sério? Perguntou Sofia em voz baixa. Sobre me amar? Mateus aproximou-se da cama, seus olhos castanhos brilhando com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Cada palavra. Eu sei que é loucura, que nos conhecemos há apenas algumas semanas. Mas eu também te amo, interrompeu ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Tentei evitar, tentei me convencer de que era só gratidão, mas não consigo mais negar. Mateus sentou-se na beirada da cama, suas mãos encontrando o rosto de Sofia. Quando pensei que poderia te perder hoje, que poderia perder o bebê, não perdeu. Estamos aqui. Eles se beijaram então suavemente, um beijo carregado de promessas e esperanças renovadas. Era o primeiro beijo de Sofia em meses, o primeiro de Mateus em anos, e ambos souberam que não havia mais volta. Mas enquanto se abraçavam, Sofia sentia o peso do documento escondido em seu quarto, o segredo sobre Bruno que ainda não havia revelado. E Mateus, apesar da felicidade que sentia, não conseguia esquecer completamente que estava amando uma mulher grávida do filho de outro homem, uma situação que desafiava tudo o que havia planejado para sua vida. Do lado de fora, a tempestade começava a diminuir, mas ambos sabiam que as verdadeiras turbulências estavam apenas começando. O que haviam descoberto naquela noite mudara tudo entre eles, criando uma intimidade que seria impossível de desfazer. Nas próximas horas, enquanto Sofia finalmente dormia em seus braços, Mateus permaneceu acordado, contemplando as consequências de suas palavras. Havia quebrado todas suas próprias regras, aberto seu coração para uma mulher que carregava o filho de outro homem. E pela manhã, quando a notícia de seu comportamento durante a emergência chegasse aos ouvidos das pessoas certas, sua vida cuidadosamente controlada começaria a desmoronar de formas que ele ainda não podia imaginar. A primeira semana após a declaração de amor de Mateus e Sofia transcorreu como um sonho dourado. Eles compartilhavam refeições mais íntimas, conversas que se estendiam pela madrugada e uma ternura crescente que preencheu os cantos vazios da mansão. Mateus cancelou reuniões para acompanhar Sofia às consultas médicas, e ela começou a reorganizar suavemente os ambientes da casa, trazendo vida aos espaços frios. Mas na segunda-feira seguinte, a realidade bateu à porta com toda sua crueldade. Helena Alencar, irmã mais nova de Mateus, chegou sem aviso durante o horário do almoço. Aos 34 anos, era uma mulher elegante e calculista, casada com um político influente e dona de uma das maiores fortunas herdadas de São Paulo. Sua relação com Mateus sempre fora tensa, especialmente após a morte de Sara, quando ela tentara repetidas vezes convencê-lo a seguir em frente com mulheres de seu próprio círculo social. Mateus, precisamos conversar, anunciou,
ignorando completamente Sofia, que estava lendo no jardim de inverno. Helena, a voz de Mateus estava tensa. Não me lembro de ter te convidado. Não precisei de convite depois das informações que recebi. Ela lançou um olhar desdenhoso em direção a Sofia. Podemos falar em particular? Relutantemente, Mateus a levou até seu escritório, fechando a porta. Helena não perdeu tempo com formalidades. Está louco? Explodiu. Uma mendiga grávida. Mateus, você perdeu completamente o juízo. Não se refira a Sofia dessa forma, disse ele, a voz perigosamente baixa. Sofia, é? Helena riu amargamente. Dr. Henrique Tavares me contou tudo. Como você a encontrou no beco, como a levou correndo para o hospital, como está bancando todos os custos médicos dela. A cidade inteira está comentando. Mateus sentiu o sangue gelar. Henrique não tinha direito de espalhar informações particulares. Henrique está preocupado com você, assim como eu, assim como toda a família Alencar deveria estar. Helena se aproximou da mesa. Você realmente acha que pode brincar de casa com uma mulher que não sabemos nem de onde veio, que está carregando o filho de outro homem? O passado de Sofia não me interessa. Deveria interessar. Helena abriu a bolsa Hermès e retirou uma pasta de documentos. Porque eu tomei a liberdade de investigar sua nova protegida. Com o coração disparado, Mateus abriu a pasta. As primeiras páginas continham informações básicas sobre Sofia. Sua infância humilde, a morte dos pais, os trabalhos como vendedora e recepcionista. Mas as últimas páginas o fizeram empalidecer. Bruno Henrique Ferreira, leu Helena em voz alta. Preso 3 vezes por estelionato, uma condenação por apropriação indébita. Sua querida Sofia não foi apenas abandonada por ele. Ela foi cúmplice em seus golpes. Há um mandado de prisão em aberto contra ambos por desvio de fundos de uma empresa de construção em Campinas. Mateus sentou-se pesadamente na cadeira, as páginas tremulando em suas mãos. Fotografias mostravam Sofia em eventos sociais ao lado de Bruno, sorrindo enquanto ele encantava investidores incautos. Documentos bancários revelavam transferências suspeitas para contas em nome dela. Segundo minha fonte no Ministério Público, eles aplicaram golpes em pelo menos 6 empresários, levantando mais de 2 milhões de reais. Continuou Helena implacavelmente. Bruno fugiu com o dinheiro quando a Polícia Federal começou a investigar, deixando Sofia para trás como bode expiatório. Isso não pode estar certo, murmurou Mateus. Mas as evidências eram esmagadoras. Ah, mas fica melhor. Quer saber por que ela estava naquele beco? Helena sorriu cruelmente. Porque tinha um mandado de prisão em seu nome. A família de uma das vítimas moveu uma ação civil que bloqueou todas suas contas. Ela não estava apenas sem dinheiro, estava fugindo da justiça. Mateus fechou os olhos, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Mesmo que isso seja verdade. Mesmo que seja verdade. Helena se inclinou sobre a mesa. Mateus, você está abrigando uma criminosa procurada, uma mulher que participou ativamente de esquemas de estelionato, e todo mundo sabe disso agora. O que você quer dizer com todo mundo sabe? Helena sorriu com satisfação venenosa. Marcelo Vieira, do jornal Folha Empresarial, é amigo íntimo de Roberto. Ele está preparando uma matéria sobre o romance improvável do magnata imobiliário com uma fugitiva da justiça. Será publicada amanhã, a menos que o quê? A menos que você termine essa palhaçada agora. Ponha a mulher para fora. Desfaça-se desse escândalo antes que destrua não apenas sua reputação, mas todo o império que nosso pai construiu. Mateus levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que dava vista para o jardim. Sofia estava lá, uma mão protegendo os olhos do sol, enquanto observava os pássaros no lago artificial. Sua barriga de 8 meses era proeminente sob o vestido claro que ele havia comprado para ela. E se eu me recusar? Então a matéria sai,
A Polícia Federal recebe uma dica anônima sobre onde encontrar Sofia Castro e você assistirá sua namoradinha ser presa em sua própria casa. Imagina as manchetes. Magnata esconde criminosa foragida em mansão luxuosa. Nossos investidores vão fugir como ratos de navio afundando. Mateus cerrou os punhos, o vidro frio da janela embaçando com sua respiração agitada. Você está me chantageando. Estou salvando nossa família da ruína total. Helena guardou os documentos. Tem até amanhã de manhã para tomar a decisão certa. Quando Helena saiu, Mateus permaneceu no escritório por mais de 1 hora, relendo os documentos obsessivamente. Cada página confirmava seus piores medos. Sofia havia mentido sobre tudo. Não era apenas uma mulher abandonada em circunstâncias difíceis, era uma criminosa que o havia usado como esconderijo. A descoberta mais dolorosa estava na última página, um relatório financeiro mostrando que Sofia havia retirado R$50 mil da conta conjunta com Bruno apenas 2 dias antes da fuga dele. O dinheiro nunca foi recuperado. Quando finalmente saiu do escritório, encontrou Sofia na sala de estar, organizando flores em um vaso. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso morreu quando notou sua expressão sombria. Aconteceu algo? Perguntou, aproximando-se dele. Mateus estudou seu rosto. Os olhos verdes que pareciam tão inocentes, a preocupação genuína em suas feições. Era tudo uma representação? Ela havia sido treinada por Bruno para enganar homens como ele? Preciso fazer uma pergunta, disse lentamente. E preciso que seja completamente honesta comigo. Sofia sentiu um frio no estômago. Claro. Quem é Bruno Henrique Ferreira para você? A cor sumiu completamente do rosto de Sofia. Ela cambaleou ligeiramente, apoiando-se na mesa mais próxima. Como você? Quem te contou sobre... Isso importa menos do que a sua resposta. A voz de Mateus estava gélida. Então vou perguntar novamente. Quem é Bruno para você e o que vocês fizeram juntos em Campinas? Sofia abriu e fechou a boca várias vezes, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Mateus viu o exato momento em que ela percebeu que não havia mais como fugir da verdade. Eu posso explicar, sussurrou. Então explique, agora! Mas antes que Sofia pudesse reunir coragem para contar tudo, o som do portão eletrônico os interrompeu. Pela janela, Mateus viu um carro da Polícia Federal estacionando na entrada. Helena não havia esperado até amanhã. Ela havia decidido forçar sua mão imediatamente. O toque da campainha ecoou pela mansão como um sino fúnebre. Sofia e Mateus se entreolharam por um momento que pareceu eterno. Ele com expressão de traição e dor. Ela com terror absoluto estampado no rosto. Polícia Federal, anunciou uma voz autoritária do outro lado do portão eletrônico. Temos um mandado de prisão contra Sofia Castro. As pernas de Sofia falharam e ela se apoiou na poltrona mais próxima, uma mão instintivamente protegendo a barriga. Mateus, por favor, me deixe explicar antes que... Antes do quê? A voz dele estava carregada de uma frieza que ela nunca havia ouvido antes. Antes que eu descubra quantas outras mentiras você me contou, quantos outros homens você enganou exatamente como está fazendo comigo? Não é assim! Sofia tentou se aproximar, mas ele recuou, como se seu toque pudesse contaminá-lo. Eu nunca menti sobre meus sentimentos. Tudo que sinto por você é real. Real? Mateus riu amargamente, pegando a pasta de documentos que Helena havia deixado sobre a mesa. Como essa conta bancária em seu nome com R$50 mil que você retirou 2 dias antes da fuga de Bruno? Como sua participação ativa em pelo menos 6 golpes contra empresários. Como o mandado de prisão que está em aberto há 4 meses. A campainha tocou novamente, mais insistente. Sofia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Eu ia contar tudo. Estava esperando o momento certo. Depois que o bebê nascesse, depois que conseguisse me enrolar completamente. Mateus jogou os papéis na mesa com força. Meu Deus, Sofia, eu abri minha casa, meu coração,
Prometi cuidar de você e do seu filho, e você me enganou desde o primeiro dia. Eu não te enganei sobre isso, Sofia gritou, as lágrimas correndo livremente pelo rosto. Sim, estive envolvida com Bruno. Sim, fiz coisas das quais me arrependo profundamente, mas nunca fingi o que sinto por você. Dona Conceição apareceu no alto da escada, alarmada pelo barulho. Mateus fez um gesto para que ela descesse. Abra o portão, ordenou. Deixe-os entrar. Não! Sofia se desesperou, agarrando o braço dele. Por favor, Mateus, me dê 5 minutos para explicar. Só 5 minutos. Ele se desvencilhou de suas mãos como se elas queimassem. 5 minutos para que mentiras? Para me convencer de que foi tudo um mal-entendido, que você é uma vítima inocente. Porque eu te amo. A declaração saiu como um grito de desespero. Eu te amo de verdade e sei que você também me ama. O que sentimos não foi uma mentira. Por um momento, a máscara de frieza de Mateus pareceu rachar. Sofia viu a dor profunda em seus olhos, a luta interna entre o amor que ainda sentia e a sensação devastadora de traição. O amor não é suficiente, disse ele finalmente, a voz quebrada. Não quando é construído sobre mentiras. Dona Conceição desceu as escadas lentamente, suas mãos tremendo enquanto se dirigia ao interfone. Senhor Mateus, tem certeza disso? Abra o portão, Conceição. Os agentes federais entraram na mansão com a eficiência fria de quem estava acostumado com prisões de alto perfil. O delegado responsável, Dr. Marcelo Santos, cumprimentou Mateus com respeito profissional antes de voltar sua atenção para Sofia. Sofia Castro? Ela assentiu fracamente. Está presa por formação de quadrilha, estelionato e apropriação indébita. Tem o direito de permanecer calada. Enquanto o delegado lia seus direitos, Sofia mantinha os olhos fixos em Mateus, implorando silenciosamente por uma palavra, um gesto, qualquer sinal de que ele ainda se importava. Mas ele havia se virado para a janela, as costas rígidas, recusando-se a olhá-la. A senhora está grávida, observou um dos agentes. Vamos precisar de acompanhamento médico durante a detenção. Ela está de 8 meses, informou Mateus, sem se virar. Dr. Carvalho é o obstetra responsável. A formalidade em sua voz foi como uma punhalada no coração de Sofia. Mesmo naquele momento, ele ainda pensava em seu bem-estar médico, mas havia se desconectado emocionalmente por completo. Mateus, ela tentou uma última vez, enquanto colocavam as algemas adaptadas para grávidas. Preciso que você saiba que nunca quis te machucar. Nunca. Ele finalmente se virou, e o que ela viu em seus olhos a destruiu completamente. Não era mais amor ou dor, era indiferença. Como se ela tivesse se tornado uma estranha para ele em questão de minutos. Também preciso que você saiba uma coisa, disse ele com voz neutra. Quando eu disse que te amava, era verdade. Mas o que eu amava não era você. Era a mulher que pensei que você fosse. As palavras foram como um tiro no peito de Sofia. Ela curvou-se sobre a barriga, um soluço desesperado escapando de seus lábios. Quando os agentes a conduziram para fora da mansão, ela olhou para trás uma última vez. Mateus permanecia na janela da sala, uma silhueta imóvel contra a luz dourada da tarde. Dona Conceição chorava discretamente no canto, mas ele parecia feito de pedra. O carro da Polícia Federal saiu pelos portões da mansão, levando Sofia para longe do único lugar onde havia se sentido verdadeiramente segura e amada. Através da janela traseira, ela viu a imponente construção ficar cada vez menor, até desaparecer completamente atrás das árvores. Na cela feminina do presídio, adaptada para sua condição de grávida, Sofia passou a primeira noite em claro, as mãos sobre a barriga, conversando em sussurros com o bebê. Mamãe fez coisas ruins antes de você chegar, murmurou. Mamãe perdeu o único homem bom que encontrou na vida por causa dessas coisas ruins. Mas prometo que vou tentar ser melhor, por você. Enquanto isso, na mansão vazia,
Mateus subia pela primeira vez em 2 anos ao quarto que havia preservado para Miguel. Sentou-se ao lado do berço, segurando o móbil colorido entre as mãos. Eu pensei que havia encontrado vocês novamente, disse para a escuridão. Uma nova família, uma segunda chance, mas eu estava errado, ainda estou sozinho. Lá embaixo, Dona Conceição encontrou sobre a mesa da sala um pequeno caderno que Sofia sempre carregava. Ao folheá-lo, descobriu página após página de nomes para bebê, desenhos rudimentares de quartos infantis e, no final, uma carta endereçada a Mateus que ela aparentemente nunca teve coragem de entregar. Querido Mateus, começava a carta, sei que um dia terei que contar toda a verdade sobre meu passado. Sei que isso pode destruir tudo que construímos juntos, mas também sei que você merece saber quem eu realmente sou, incluindo os erros terríveis que cometi. A carta continuava por 3 páginas, detalhando exatamente como Sofia havia se envolvido com Bruno, como fora manipulada a princípio e depois se tornara cúmplice por desespero, como descobrira tarde demais que estava grávida de um homem que jamais assumiria a responsabilidade. Não espero perdão, terminava a carta. Apenas esperava tempo suficiente para provar que a mulher que me tornei ao seu lado é quem eu realmente quero ser. Dona Conceição segurou a carta contra o peito, sabendo que já era tarde demais. O estrago estava feito. E tanto Mateus quanto Sofia estavam destroçados por orgulho ferido, medo e a cruel ironia do amor que florescera no momento errado, entre as pessoas certas pelas razões erradas. Na manhã seguinte, os jornais de São Paulo estampavam em suas capas a notícia que Helena havia orquestrado. Magnata abrigava criminosa foragida em mansão de luxo. A reputação de Mateus estava arruinada. Sofia estava presa, e o bebê, que deveria nascer cercado de amor, agora enfrentaria o mundo em uma cela de presídio. Tudo estava perdido. 3 semanas na prisão transformaram Sofia de uma forma que ela jamais imaginou possível. A mulher frágil e dependente que Mateus havia resgatado do beco havia se tornado alguém diferente, mais forte, mais determinada, forjada pela dor e pela injustiça de sua situação. A cela especial para grávidas não amenizava a dureza da realidade carcerária. Sofia dividia o espaço com outras 5 mulheres, incluindo Carmen, uma advogada de 45 anos que havia sido presa por apropriação indébita e se tornara sua aliada improvável. Você não pode simplesmente aceitar isso, disse Carmen na 3ª manhã, observando Sofia escrever em um caderno emprestado. Se realmente tem evidências de que foi manipulada por Bruno, precisa lutar. Com que dinheiro? Que advogado? Sofia riu amargamente, acariciando a barriga. E mesmo que conseguisse provar minha inocência parcial, já perdi tudo o que importava. Esse tudo inclui o homem que te entregou para a polícia sem nem ouvir sua versão dos fatos? Sofia parou de escrever, os olhos se enchendo de lágrimas. Ele estava certo em não confiar em mim. Eu menti sobre quem era. Mentir sobre o passado não é crime quando você está tentando sobreviver. Carmen se aproximou. Mas sabe o que é crime? O que sua cunhada fez. Como assim? Carmen sorriu com a astúcia de quem conhecia o sistema por dentro. Uma fonte anônima não pode simplesmente ligar para a Polícia Federal dizendo onde encontrar um fugitivo. Alguém com conexões muito específicas fez isso. Alguém que queria garantir que você fosse presa de forma espetacular na frente de Mateus. Sofia sentiu uma fagulha de esperança, mas rapidamente a sufocou. Mesmo que seja verdade, isso não muda o fato de que participei dos golpes de Bruno. Não, mas muda a narrativa. E narrativa é tudo em casos como o seu. Enquanto isso, do lado de fora, Dona Conceição estava tomando medidas próprias. A governanta leal não conseguia aceitar como as coisas haviam terminado. Havia visto o amor genuíno entre Mateus e Sofia e sabia que algo estava terrivelmente errado.
Foi ela quem encontrou e entregou a carta de Sofia para Dr. Henrique Tavares, diretor do Instituto Beneficente. O médico ficou chocado ao ler a confissão detalhada e honesta que Sofia havia escrito, mas nunca entregue. Ela ia contar tudo, disse Dona Conceição, sentada no escritório simples de Dr. Henrique. Estava apenas esperando o momento certo. Isso muda as coisas, murmurou o médico, relendo a carta. Preciso conversar com Mateus. Mas quando procurou o patrão, Dr. Henrique encontrou um homem transformado pela amargura. Mateus havia se isolado completamente, trabalhando 16 horas por dia para evitar pensar, recusando-se a falar sobre Sofia ou sobre o que havia acontecido. Ela escreveu isso antes de ser presa? Perguntou Mateus, olhando a carta como se fosse radioativa. Segundo Dona Conceição, ela carregava há semanas. Estava tentando encontrar coragem para entregar. Mateus jogou a carta sobre a mesa sem terminar de ler. Não importa. Ela ainda mentiu. Ainda participou de crimes. Ainda me usou. Mateus. Dr. Henrique se inclinou para a frente. Eu a conheço há meses através dos nossos trabalhos no Instituto. Sofia sempre foi diferente das outras mulheres que atendemos. Havia uma dignidade nela, uma bondade genuína. Bondade que incluía roubar 50 mil reais de uma conta conjunta? E se ela foi forçada a fazer isso? E se Bruno a ameaçou? Mateus se levantou abruptamente. Não quero mais ouvir sobre Sofia Castro. Ela fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Acabou. Mas, na verdade, não havia acabado. Mateus não conseguia parar de pensar nela, especialmente à noite, quando se lembrava de como era dormir, sabendo que ela estava segura no quarto ao lado. A mansão havia voltado ao seu silêncio mortal, e ele descobria que preferia a dor da traição à dor da solidão absoluta. Na prisão, Sofia recebeu uma visita inesperada. Carmen havia conseguido contato com uma jornalista investigativa chamada Lucia Mendes, especializada em casos de injustiça social. Sua história tem elementos interessantes, disse Lucia, gravando a conversa com permissão das autoridades. Uma mulher jovem, sem família, manipulada por um criminoso experiente. Isso pode gerar simpatia pública. Não quero simpatia, respondeu Sofia firmemente. Quero justiça e quero que a verdade seja conhecida. Então me conte tudo, do começo. Por 3 horas, Sofia narrou sua história completa. Como conhecera Bruno quando trabalhava como recepcionista em uma construtora legítima. Como ele a conquistara lentamente, fazendo-a acreditar que eram parceiros em negócios honestos. Como descobrir a sua gravidez no mesmo dia em que soubera sobre os crimes de Bruno. Como ele a coagira a participar de uma última transferência, ameaçando abandoná-la grávida e sem recursos se ela se recusasse. Os 50 mil reais que retirei, explicou Sofia, as lágrimas correndo livremente, foram para pagar uma dívida que Bruno tinha com agiotas. Ele disse que me matariam se eu não fizesse aquilo. Eu estava grávida, apavorada, completamente dependente dele. Lucia fazia anotações furiosamente. Você tem como provar isso? Tenho mensagens de texto ameaçadoras que ele enviou. Estão no meu telefone celular que foi apreendido quando me prenderam. E onde está Bruno agora? Não sei. Sumiu completamente depois que fugiu com o resto do dinheiro. Lucia sorriu pela primeira vez desde que chegara. Deixe isso comigo. Enquanto Lucia iniciava sua investigação, Helena Alencar estava em seu escritório celebrando o que considerava uma vitória completa. Sofia estava presa, Mateus havia voltado ao seu isolamento e a família estava protegida de escândalos futuros. Foi por isso que ela não esperava a ligação que recebeu na manhã de quinta-feira. Helena Alencar, a voz masculina era desconhecida. Aqui é Bruno Ferreira. Helena quase derrubou o telefone. Como conseguiu meu número? Isso não importa.
O que importa é que sei que foi você quem entregou Sofia para a polícia. Isso me deu uma ideia muito interessante sobre como podemos nos ajudar mutuamente. Não sei do que está falando, Bruno riu. Claro que sabe. Você queria se livrar de Sofia porque ela estava se aproximando demais do seu irmãozinho milionário. Missão cumprida. Mas agora tenho uma proposta melhor. Helena sentiu um frio na espinha. Que proposta? 5 milhões de reais e eu desapareço para sempre. Caso contrário, vou procurar todos os jornais de São Paulo e contar como Helena Alencar orquestrou a prisão de uma mulher grávida inocente para proteger a herança da família. Sofia não é inocente. Ah, mas ela é muito mais inocente do que você, querida, e eu posso provar isso. A ligação terminou, deixando Helena em pânico. Ela havia subestimado completamente Bruno, pensando que ele simplesmente desapareceria. Agora, descobria que havia criado um monstro ainda maior. Na prisão, Sofia começou a sentir as primeiras contrações verdadeiras do trabalho de parto. Eram fracas ainda, mas regulares. O bebê estava chegando e ela enfrentaria o parto mais importante de sua vida entre grades, sem o homem que amava ao seu lado. Enquanto era levada para a enfermaria da prisão, uma única certeza a sustentava. Não importava o que acontecesse com ela, provaria sua inocência pelo bem de sua filha. A menina que estava para nascer mereceria uma mãe livre, uma mãe que lutou pela verdade. Do lado de fora, as peças de um jogo muito mais complexo do que qualquer um imaginava estavam finalmente se movendo. Bruno havia saído das sombras, Lucia estava investigando, Carmen preparava recursos legais e até mesmo Dona Conceição continuava sua própria cruzada silenciosa pela verdade. Mateus ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo novamente. E desta vez, ele teria que escolher entre seu orgulho ferido e a possibilidade de que tudo que acreditara sobre Sofia fosse uma mentira cuidadosamente orquestrada por sua própria família. A reportagem de Lucia Mendes foi ao ar numa manhã de domingo, 3 dias após o nascimento de Isabela, filha de Sofia. O especial investigativo de 1 hora revelou não apenas a manipulação sofrida por Sofia, mas também a rede de chantagem que Bruno havia construído, incluindo gravações telefônicas onde ele admitia ter coagido Sofia a participar dos crimes. Mateus assistiu ao programa no silêncio de seu escritório, cada revelação sendo como um soco no estômago. As mensagens de texto ameaçadoras, as provas de que Sofia tentara se afastar de Bruno múltiplas vezes, o testemunho de uma médica que confirmava os sinais de violência psicológica. Mas a parte mais devastadora veio no final, a gravação de uma ligação entre Bruno e Helena. Você quer que eu suma para sempre? Dizia a voz de Bruno. Então me pague o que pedi. Caso contrário, vou contar para seu irmão como você orquestrou tudo isso para se livrar de Sofia. Ela era uma ameaça para nossa família, respondia Helena friamente. Fiz o que era necessário, incluindo mentir sobre as evidências, incluindo omitir que Sofia tentou devolver o dinheiro 3 vezes. Mateus sentiu o mundo desabar ao seu redor pela 2ª vez em 1 mês. Sua própria irmã havia destruído a mulher que ele amava, manipulando evidências e orquestrando uma prisão injusta. Pior ainda, Sofia havia tentado devolver o dinheiro roubado, um detalhe que Helena deliberadamente omitira dos documentos que lhe mostrara. Sem perder tempo, Mateus ligou para Dr. Carvalho. Como estão Sofia e o bebê? Bem, considerando as circunstâncias. Sofia foi forte durante o parto, mas está emocionalmente abalada. E Mateus, ela ficava repetindo seu nome durante as contrações. 20 minutos depois, Mateus estava no hospital penitenciário, enfrentando uma burocracia que tentava impedir sua visita.
Foi preciso usar toda a sua influência e contatos para conseguir autorização para ver Sofia. Ele a encontrou na ala médica, segurando um bebê minúsculo nos braços. Sofia estava pálida, magra, mas havia uma serenidade em seu rosto que ele não esperava. Quando ela o viu parado na porta, seus olhos se encheram de lágrimas. "Você veio", sussurrou. "Vi a reportagem." Mateus se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir. "Sofia, eu não sei nem por onde começar a pedir perdão." "Você não precisa pedir perdão. Eu menti para você, mesmo que com boas intenções." Sofia ajeitou o bebê nos braços. "Mateus, esta é Isabela." Ele olhou para a criança pela primeira vez e sentiu o mesmo impacto que experimentara anos atrás, quando segurou Miguel nos braços pela primeira vez. Isabela era pequena e perfeita, com tufos de cabelo escuro e uma expressão serena que lembrava Sofia. "Posso?" perguntou hesitantemente. Sofia assentiu, entregando-lhe a filha. No momento em que Isabela se acomodou em seus braços, Mateus soube que não havia volta. Ele amava aquela criança como se fosse sua própria filha, e amava a mulher corajosa que a havia trazido ao mundo em circunstâncias impossíveis. "Ela é linda", murmurou, os olhos marejados, "igual à mãe." Mateus, sobre tudo o que aconteceu, não. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando Isabela. "Você não precisa explicar mais nada. Eu deveria ter confiado em você. Deveria ter te dado a chance de se explicar antes de entregar você para a polícia. Você estava magoado. Tinha todo o direito de estar. Não tinha direito de abandonar você." Mateus olhou nos olhos dela, sua voz carregada de emoção. "Prometi que nunca mais ficaria sozinha, e foi exatamente isso que fiz." Sofia estendeu a mão, tocando o rosto dele suavemente. "Você está aqui agora, é isso que importa." "Não, não é só isso que importa." Mateus entregou Isabela de volta para ela e se levantou. "Vou tirar você daqui. Vou provar sua inocência. Vou processar Helena por tudo que ela fez. E vou garantir que Bruno pague por todos os crimes que cometeu. Mateus, casa comigo." As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las, surpreendendo ambos. Sofia o encarou com os olhos arregalados. "O quê?" "Casa comigo", repetiu, ajoelhando-se ao lado da cama hospitalar. "Eu te amo. Amo você, amo Isabela, amo a família que podemos ser juntos. Não quero passar mais um dia da minha vida sem vocês duas." "Você tem certeza, depois de tudo que aconteceu?" "Especialmente depois de tudo que aconteceu." Mateus segurou as mãos livres dela. "Você me mostrou o que é coragem de verdade. Enfrentou a prisão, o parto, a separação e ainda assim manteve sua dignidade. Você é a mulher mais forte que conheço." Sofia chorou silenciosamente, apertando as mãos dele. Sim, eu caso com você." O processo para libertar Sofia foi rápido depois que Bruno foi preso, tentando chantagear Helena. Com a confissão completa dele e as novas evidências apresentadas pelo advogado que Mateus contratou, todas as acusações contra Sofia foram retiradas. Helena enfrentaria seus próprios processos judiciais, tanto pela chantagem quanto por obstrução da justiça. Mateus cortou completamente os laços com a irmã, decidindo que alguns relacionamentos tóxicos não valiam a pena preservar, mesmo quando eram família. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, Sofia Castro se tornou Sofia Alencar. Isabela, agora com 6 meses e sorrindo constantemente, estava no colo de Dona Conceição durante a cerimônia, usando um vestidinho branco que a governanta havia costurado especialmente para a ocasião. Doutor Henrique Tavares conduziu a cerimônia, e entre os poucos convidados estavam Carmen, que se tornara uma amiga próxima de Sofia após sua própria libertação, e Lucia Mendes, que havia se tornado quase uma irmã para a família. Quando chegou o momento dos votos, Mateus segurou as mãos de Sofia e falou com uma voz embargada pela emoção. Sofia,
Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre aceitar as imperfeições de alguém e escolher amar essa pessoa todos os dias. Você me trouxe de volta à vida, me deu uma família, me mostrou que segundas chances existem para quem tem coragem de lutar por elas. Sofia respondeu entre lágrimas de felicidade: Mateus, você me salvou quando eu estava perdida, mas mais importante ainda, você me mostrou que eu merecia ser salva. Com você, aprendi que nosso passado não define quem somos, mas nossas escolhas presentes sim. Escolho te amar hoje e todos os dias que virão. Após a cerimônia, quando os convidados se dispersaram e Isabela finalmente adormeceu em seu berço, que havia sido transferido do quarto fechado para o quarto principal da mansão, Sofia e Mateus se encontraram sozinhos no jardim de inverno. Não consigo acreditar que chegamos até aqui, disse Sofia, aninhando-se nos braços do marido. Eu acredito, respondeu Mateus, beijando o topo de sua cabeça. Nós dois somos sobreviventes. Era inevitável que encontrássemos um caminho de volta um para o outro. E Isabela? Mateus sorriu, olhando em direção ao quarto onde a bebê dormia pacificamente. Isabela é nossa prova de que algo bom pode nascer até mesmo das circunstâncias mais difíceis. 2 anos depois, quando Isabela dava seus primeiros passos pelo jardim da mansão, perseguindo borboletas sob o sol de primavera, Sofia observava da janela da cozinha, onde preparava o café da manhã. Mateus chegou por trás, envolvendo-a em seus braços. Em que está pensando? Perguntou. Em como a vida é estranha, respondeu ela, se encostando nele. Se alguém me dissesse, naquela noite chuvosa quando você me encontrou, que eu estaria aqui hoje, casada com você, com nossa filha correndo pelo jardim, eu acharia que era um sonho impossível. E agora? Sofia se virou em seus braços, sorrindo. Agora sei que os sonhos impossíveis são apenas aqueles pelos quais ainda não lutamos o suficiente. Isabela correu em direção a eles, seus risinhos enchendo a manhã de alegria. Mateus a ergueu no ar, girando-a até que ela gritasse de contentamento, enquanto Sofia observava os dois amores de sua vida com o coração transbordando de gratidão. Eles haviam atravessado tempestades que quase os destruíram, enfrentado mentiras que quase os separaram para sempre e superado obstáculos que pareciam intransponíveis. Mas no final, o amor havia vencido. Não o amor cego e ingênuo dos contos de fadas, mas o amor maduro e resiliente daqueles que escolhem lutar por aquilo que vale a pena, mesmo quando o caminho é impossível. Na mansão que um dia fora fria e vazia, agora ecoavam risos infantis, conversas amorosas e a música suave de uma família que havia se encontrado contra todas as probabilidades. E quando a noite chegava e Isabela finalmente dormia, Sofia e Mateus se deitavam lado a lado, sabendo que haviam conquistado algo mais precioso que toda a fortuna do mundo. Um amor verdadeiro, testado pelo fogo e fortalecido pelas tempestades. Juntos, eles haviam provado que às vezes as histórias mais bonitas começam nos momentos mais sombrios da vida e que o final feliz vale cada lágrima derramada, cada noite de solidão enfrentada, cada momento de desespero superado. Afinal, o amor que sobrevive às tempestades é o único que realmente merece ser chamado de eterno.